Olha só, o Rio Grande do Sul é responsável por 70% do arroz que nós consumimos. E com a tragédia que assola o estado, o impacto na comercialização do cereal já é previsto. Nós vamos entender melhor esse cenário com a advogada e especialista em direito ambiental e diretora institucional aqui do AgroMais, a Samanta Pineda. Ô Samanta, seja bem-vinda, boa noite para você. Bom, gosto dos nossos debates por aqui para falar de coisa boa, para a gente falar dos atos do governo que são todos aí, alguns equivocados. A gente tem que falar também do Rio Grande do Sul. E essa situação de chuva por lá pode impactar diretamente na nossa produção de arroz. E que nós podemos esperar com isso, hein? Exatamente. Boa noite, Tiago, a você e a todos. Olha, tem aí um mal-entendido que a gente ainda precisa desvendar. O presidente da Federarroz foi ontem às redes sociais dizer que apesar de ainda ter arroz no campo, né, foi colhido aí 70, 80% da safra e parte dos silos também tinha sido comprometida, tem um problema de logística, mas ele garantiu que não haveria desabastecimento. Por outro lado, o presidente Lula falou que iria tomar providências para não haver alta de alimentos e o ministro Carlos Fávaro já mandou para o Congresso uma medida provisória para autorizar um orçamento extra para importação de pelo menos 1 milhão de toneladas de arroz. Então aí a gente fica numa queda de braço, né? Será que a gente concorre nesse momento em que o Rio Grande do Sul precisa tanto de renda, pelo menos aquela que conseguir, concorre com produtos vindos de fora? Ou será que a gente arrisca ter um problema de abastecimento e ter inflação? O ministro Carlos Fávaro diz que vai começar no primeiro leilão com 200 mil toneladas, para não chegar já com esse 1 milhão de toneladas e tentar fazer esse balanço, Tiago, mas a gente tem aí essa linha muito tênue entre o desabastecimento e o perigo de inflação e não haver concorrência com essa importação por parte do governo com esses produtores que tanto agora, muito mais, precisam garantir a sua renda com a venda do produto, né? Samantha, são diversos questionamentos que vão levantando e a gente não tem dados precisos, até mesmo porque as chuvas não passaram, a água ainda não escoou totalmente. Mas uma coisa é certa, grande parte da nossa produção vai estar comprometida lá no Rio Grande do Sul. Isso, e aí muitos especialistas, né, vêm falar, cada um dá o seu pitaco de um jeito ou de outro, mas a gente tem que ser muito sincero com quem nos acompanha. Nós sabemos que 70% já do que ser produzido alimenta o Brasil, 80% foi retirado do campo, mas nós sabemos muito bem as condições de armazenagem que nós temos. Esses 70% provavelmente não chegaram todos até uma indústria fora do Rio Grande do Sul. Aí é que mora a questão, que a gente não sabe se esse arroz, eu até brincava aqui na redação hoje, esse arroz ele não foi colocado de forma suspensa, ninguém imaginava que ia chegar uma enchente. Esse arroz pode ter sido alagado, como assim você garante que nós temos ele ali? Por outro lado, o governo tenta já importar alguma coisa agora, antes de sabermos os impactos, falando em redução de preços, mas quando você importa, você está pagando frete internacional, o valor vai chegar aqui mais alto. É uma situação muito complicada da gente entender tudo isso, né? Eu acho que ela fica complicada, Tiago, porque houve precipitação de ambos os lados. O presidente da Federarroz não tem como garantir que não vai haver desabastecimento sem saber de fato o que foi perdido. Nós temos a notícia de que houveram aí mais de 300 municípios afetados e nós tivemos reporte de 25 municípios a respeito da perda das safras, da perda da soja, inclusive, e da perda do arroz. Acho precipitado por parte do presidente da Federarroz dizer que não vai haver desabastecimento. Por outro lado, é precipitado do lado do governo já tomar uma medida para importação antes de saber de fato o que vai acontecer. O leilão não é assim tão demorado, nós já temos um pré-requisito para essa abertura de orçamento, que é o decreto de calamidade pública. Esse já está aprovado pelo Congresso. Então, por parte do governo, ele já teria o pré-requisito para a medida provisória de abertura de orçamento extra para a compra desse arroz importado. Eu acho que ambos poderiam esperar um pouquinho. Um para saber se de fato existe um perigo de desabastecimento e o outro para saber qual é esse montante, para saber se vai haver de fato algum impacto significativo no mercado para poder abrir importação. Então, se todo mundo tivesse um pouquinho mais de calma, talvez a gente não tivesse tanta insegurança com relação a essa questão.
Para isso também, né, Samanta? Nós temos tanta coisa acontecendo lá, tantas pessoas precisando de ajuda, e a gente começa a levantar esses embates. Aí daqui a pouco o mercado também, porque faz parte, nós vivemos um livre comércio, já começa a se precaver, olha, o preço vai aumentar para a gente poder vender menos, que a gente não sabe se esse arroz vai ou não vai chegar aqui. Então você já vai ter um preço mais caro do que está hoje. É uma situação sem precedentes, que já acontece lá, mas que vai impactar todo mundo. Tem razão de ambos os lados estarem preocupados. Mas não é hora para isso, de fato, né? A gente tá vendo muita solidariedade, é engraçado, né? Quando a gente observa essa tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, muita tristeza, mas muitos fatos que a gente precisa olhar para eles com um olhar pedagógico, né? Primeiro, nós já sabíamos que planície alagável do Rio Taquari, já diz o nome, é alagável. Depois dos 3 anos de seca, nós teríamos alguns anos de excesso de chuva. Não se tomaram as providências, né? Poderiam ser construídas represas para conter essa água, inclusive para ajudar quando falta água e ter irrigação, né? As represas, elas são aí quase que um coringa. Quando falta água, tem água estocada, e quando tem muita chuva, ela consegue conter. Então, represas estrategicamente colocadas ali no caminho desse vale do Rio Taquari poderiam ter evitado parte dessa tragédia. Por outro lado, a gente olhar para o agro, nós não temos seguro suficiente, nós não temos segurança de silos, né, de armazenagem, como você falou, a gente tem um estado super precário de armazenamento, então poderíamos olhar para isso com um pouco mais de previsibilidade. As mudanças climáticas, elas não são totalmente culpadas, vamos colocar aqui, tem El Niño, já aconteceu uma cheia parecida em 1941, quando ninguém falava em mudança climática, mas existe um fator agravante, mesmo que em pequena parte, em pequena porcentagem de mudança climática, tendo a ver com isso. Então, a gente precisava ter tomado algumas providências que não tomamos. E com relação às medidas que estamos tomando para frente, a gente vê a ministra Simone Tebet dizendo que não é hora de mandar dinheiro para lá. Eu queria saber, de fato, que hora que é de mandar dinheiro para lá, senão quando todo mundo está precisando de tudo. E, por outro lado, ministros falando nessa importação de alimentos para cuidar dessa não inflação, evitar uma inflação, uma subida de preços. Eu acho que a gente precisa olhar para tudo isso, sempre com aquele bom senso, o bom e velho bom senso que às vezes falta nessas situações, diálogo, sentar à mesa com todos os interessados, entender o que vai se perder, o que é possível que haja de perda, entender o que não vai prejudicar e concorrer com o arroz do Rio Grande do Sul para fazer a importação na medida correta, né? É tudo na hora certa, né? De fato. O que está Exato. precisando agora, como você disse, é dinheiro chegar lá para eles, para que de fato comecem aí, pelo menos, a contabilizar esses danos e ajudar de alguma forma. A gente sabe que as chuvas estão por lá, vem para os próximos dias, não é nem o começo ainda da destruição que a gente está vendo, porque a hora que essa água baixar, que nós vamos ver de fato o que foram os impactos, são muitas casas perdidas, muitas propriedades rurais que foram devastadas, e alguém vai precisar de ajudar essas pessoas a saírem disso, né, Samanta? Aí está preocupado já com importação, a outra ministra, como você disse, não sabe qual que é a hora certa de mandar o recurso, a situação é muito complicada, né? Ô, Tiago, tem também a ANP, né, que já disse que não vai mais exigir do Rio Grande do Sul, vai suspender por 30 dias a obrigação de mistura de combustível no diesel, de biodiesel no diesel. Eu achei bem rápida essa ação da ANP, parece até que ela não quer que o biodiesel seja o crescente de uso, né? Quando a gente está falando em mudança climática, a transição energética é a medida mais acauteladora, mais aconselhável para que a gente consiga conter um pouco disso. Não é o nosso país que é o grande culpado, mas nós aqui no Brasil estamos fazendo a nossa parte e a ANP foi muito rápida de suspender por 30 dias a exigência da mistura do bio no diesel. Eu achei um pouco precipitado também, viu? É situação complicadíssima e claro que nós vamos seguir acompanhando isso. Samanta, aguardo você aqui amanhã que já me disseram que você volta, tá? Então, boa noite para você e até amanhã. A gente te aguarda por aqui. Até lá. Tá bem, meu querido. Obrigado, boa noite a você e a todos.